E aí tem um Melo lá, que não obedece às regras no grupo, e recebe essa mensagem e manda uma de volta. Errou! E ele fala, tá tudo bem. Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira e mais um Freecast está no ar no seu Spotify e também no YouTube. Já deixa o joinha lá que hoje nós vamos falar sobre aliens e OVNIs. Quem fala com vocês é o aqui, @Doug, e me acompanha nessa jornada Não consegue, né? o Guilherme Melo _ eu não sei o teu arroba. Cara, ele só vive comigo há uns 20 anos e não sabe meu arroba. Salve galera, eu sou o Melo e eu tenho muito medo de alienígenas. E também nos acompanha a nossa ilustríssima convidada, Carol, do @PodPseudociência. Olá, meus queridos, aqui é a Carol do podcast Pseudociência e todos nós somos alienígenas, só depende do ponto de vista. Ela fala mesmo, hein? Ela fala mesmo? E não se esqueça de ver nossos agroglifos em formato de unicórnio em @InstaFreecast. Ver nossas filmagens em baixíssima qualidade de resolução dos avistamentos em @TikTokFreecast. E também nos mande a resposta da mensagem de Arecibo lá para o e-mail do freecast @gmail.com. Então, meus amores, a bancada tá formada, hoje um pouco diferente. Estou aqui substituindo o papai @newshoweo, que está de licença paternidade, cuidando da nossa pequena Alice, a duquesa desse reino mágico do fanfictão, futura integrante deste podcast. Pois bem, meus amiguinhos, o que temos para hoje? Primeiro Quem a gente tem quer que sobreviver começar? Até lá, né? Temos que sobreviver. Agora tem que até manter. Agora Tem que temos manter a herança da Alice agora. A gente vai ter que... Somos os guardadores da herança da pequena Alice. Cara, então, eu queria perguntar pra vocês de cara, já, se vocês acreditam realmente em vida fora da Terra. Eu sei que a Carol, sim, tem um quadro atrás dela que diz isso, né? Mas eu queria que vocês me dissessem o por que vocês acham que tem algo além da gente aqui? Por que não é algo aleatório? Então, é que eu acho que aí são duas questões principais. Uma é a vida fora da Terra, que já é uma coisa difícil, vida inteligente fora da Terra. E a segunda é eles estarem aqui. Porque mesmo que eles existam, não necessariamente que eles estão aqui, né? Depois a gente pode falar sobre a equação de Drake lá, que traz justamente... aqui eu trago informação, né, meus queridos? Ela viu a armada dos instrumentos pseudocientíficos dela. Eu sou PhD em pseudociência, né, gente? Então, mas tem essas duas questões. Eu, particularmente, gosto de pensar que existe vida inteligente fora da Terra, mas eu, sinceramente, não sei se eles estão aqui. Ainda mais agora que a rainha, né, gente? A rainha se foi, né? Um forte abraço aí pra nossa querida rainha reptiliana, que nos deixou um F pra ela. Voltou pro seu planeta. E tu, Doug? O que tu eu particularmente, eu acho que existem civilizações por aí, porém, nunca colocaram os pés aqui. Eu acho que, infelizmente, a realidade é decepcionante e nos impede de ter esse contato. Eu sou cético em quase tudo na minha vida. Mas em relação à vida em si, eu acho até que é possível existir, talvez não da forma como a gente conhece, né? Mas vida inteligente eu acho muito difícil. Eu queria muito que tivesse. Porque seria da hora ter umas criaturas diferentes aí pra nos atazanar. Mas eu acho muito difícil que tenha. Porque o ser humano em si ele já foi um troço bem aleatório, assim, ter surgido. Claro, ignorando a parte religiosa, né?
falando, né, dessa parte mais científica, assim, foi uma aleatoriedade a gente ter virado o que a gente virou, né? E vida inteligente também, entre aspas, né? Porque tem cada espécime aí que... tem cada espécime aí que faz a gente duvidar do quão inteligente, né? Verdade. Mas me digam, vocês, em relação aos alienígenas, vocês esperam que, supondo que eles existam, que não que eles ainda tenham chego aqui na Terra, né? Eu imagino que fosse uma coisa mais achegada, assim, mas vocês conseguem imaginar, assim, como seria um encontro com eles? Vocês acham que seria um encontro mais de boinhas, assim? Ah, vamos ser amiguinhos? Ou seria um troço mais... Não, vamos se matar ou vamos conquistar? Não, eles não vão nem perguntar. Se eles chegarem até aqui, é porque eles são muito fodões. E se eles forem muito fodões, nós somos, tipo, baratas pra eles. Eles estão... Tipo o Predador, assim? Não, eles não vão nem chegar, nem me perguntar. Ah, seu líder, o caramba, o líder vai chegar já acabando com tudo, fazendo a gente Me leva ao seu líder. Não tem essa não. Vão chegar uma passando coisa aí a... Uma coisa meio Predador, O raio assim, laser? ele chega e nos desmonta. Uma coisa mais Guerra dos Mundos. Igual a gente Guerra faz com dos formiga, Mundos? sabe? Qual é esse Guerra dos Mundos? É aquele do Tom Cruise? É aquele do Tom Cruise. Que tem uns polvão. Que tem o... tem um... Eu tava vendo um vídeo esses dias sobre a vida no fundo do mar. Eu até mandei pro Doug. Tinha um bicho que era parecido com aquele, né? Com esses do Guerra dos Mundos aí, não? Eu acho que o bagulho do Guerra dos Mundos era parecido com... Tá, não, ok. Se inspirou, né? Foi inspirado. Mas, como é que era esse Guerra dos Mundos? Que eu não lembro de ter visto esse filme. Eles chegam aqui, na verdade eles já estão aqui, não é, Doug? Eles estão, tipo... já estão aqui. Debaixo Eles da já deixaram terra. enterradinho. Tipo os ovos, tudo. E daí a galera sai da terra, são uns polvão gigante. E, faz um barulho medonho. Até hoje eu escuto barulho Como aqui é que é o perto. barulho? É muito medonho, muito medonho. E daí eles vão acabando com tudo. Eles vêm nos colher, literalmente. Eles destroem tudo, não tá nem aí. Até que... Você quer que conte o final do filme? O filme é... Até O livro, eles, quer dizer, é de... eles Não, o morrem. livro é de 1930, anos 30, eu acho, né? Esse gente, tipo por de favor, livro, né? Doug lê, tu vê só, né? Tá caindo a máscara do personagem. Então pode contar o spoiler aí, Pseudo. Pode contar. Eles morrem com um vírus daqui, com bactéria, alguma coisa assim. Eles pegam uma faz gripe e sentido, morrem. Faz todo sentido biológico se parar pra analisar, né? Porque... Não faz. Por que não? Vai sim, Doug. Porque eles são uma biologia completamente diferente da nossa. Exatamente. Sim, justamente. Pra nós uma gripe Então, pode por não que ser que nada, e pra eles pode ser tenebroso. Não, é que a gripe ataca a gente porque a gente é parecido com o vírus da gripe. Pra eles é completamente diferente. Mas pode Como é ter que vai alguma entrar coisa no parecida. Isso que não tem nada a ver. Malabarismo Ele com começou fone. já. Começou. Não, mas assim, ó, falando de uma questão biológica, tem doença que pega nas aves que não pega na gente e vice-versa. Mas Porque que as aves é verdade. um pouquinho parecida com a gente. Eles são 100% diferentes. Você não sabe? Eu É. quero acreditar que os ETs vão morrer com as nossas bactérias. Me deixa. É mais fácil, assim. Até porque se a gente parar pra analisar, se a gente viajasse no tempo, ia ter aquela parada de poder matar uma civilização inteira porque eles não têm um anticorpo pra uma doença comum hoje em dia. Tipo, Covid. Sim, Que Às Covid vezes. Covid já virou uma gripe agora, né? Quem não Hoje teve, vai barulho ter. pra cá. Ah, é verdade, tem mais essa. Essa ainda não tive o desprazer de pegar. A Covid Mas deixa já eu perguntar passei. pra vocês uma coisa. Vocês cresceram nos anos 90 também, né? Sim. Claro. Vocês Eu não passaram cresci muito, medo de eu ET? dei uma batumada assim no meio do caminho. Não, eu tinha Vocês medo. tiveram muito medo? Não, como é que era o nome daqui? Chupacabra? Isso, esse aí eu tinha muito Chupacabra. medo do chupacabra quando eu era criança, porque eu não sabia o que era, todo mundo falava que era um alienígena que ia nos matar e tal. Ficava apavorado com aquilo, né? Terrível. E era todo dia no jornal, em revista. No ratinho. Tava Varginha. direto no Não, ratinho. E tinha aqueles
tipo no Gugu, acho que também passava alguma coisa assim, naquela época o Gugu passava tudo, né? Desde pornografia até alienígena. Sim, possessão demoníaca. Foi um tempo difícil, né, gente? Ou de muito entretenimento. Não pra quem morava em chácara, como eu, acordava todo dia pra ver se os cachorros estavam chupados pela chupacabra. Daí não era legal. Mas ao menos tu não morava em Passo Fundo, porque naquele filme que eu demorei anos pra ver, que só fui ver graças ao Freecast, né, que foi porque os meninos indicaram muito, que é os Sinais, que eles falam naquela cena lá do Passo Fundo Brasil. Imagina tu morar em Passo Fundo e ver o filme lá. Nossa, mas pra mim foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa, porque foi tenso, o tempinho difícil. E teve o ET de Varginha também, que é um dos maiores casos da ufologia mundial. ET de Varginha. Pois é, o que foi? Eu sempre confundi, vocês vão rir disso, mas eu sempre confundi o ET de Varginha com o ET Bilu. Eu acho que um é piada do outro, né? Mas o ET Bilu é de agora. Sério? O Pra ET mim Bilu é uma lembrança tão... lá atrás. É uma lembrança... Porque assim, eu não sou um cara tão ligado nos ETzinhos, né? Então, muitas dessas coisas acabam chegando pra mim com um certo delay, assim. Porque eu vejo... O ET Bilu era coisa do CQC, velho. Sério? Nossa, eu achei que era um troço muito mais antigo. Porque quando eu vi dessa o vídeo, né? tipo, tinha uma qualidade terrível, e eu pensei, é anos 90, isso aí certo, né? Porque o troço todo granulado ali, pá. Mas quando eu vi, só tava filmando do Nokia lá, daqueles antigo mesmo. Não, ET de Varginha é dos anos 90. Tá, Lembra que foi as meninas... 5, né? As meninas viram o ET abaixadinho, com aquela cabeça, com os troços assim na cabeça. Tipo um chifres. Tem 3 assim. Mas protuberância, melhor dizendo, né? Com o olho vermelho. Tem uns negócios de espécie de Errou! De ET que tem as características assim, não tem um que tem... Que, tipo, tem os reptilianos, esses negócios assim. Então, ele era provavelmente um Grey, que são os cinzentos. Os cabeçudinhos, o da teta caída que vocês gostam. Esse. Provavelmente. Tipo, eu me lembrei agora do ET que o Nilson não tem medo, né? Então. Eu também ele tenho daquele. Para, ele é tão bonitinho. Gente, nunca que aquele filme é infantil, nunca. Aquilo lá é medonho. Horrível. Mas enfim, você vê, também teve esse filme? O filme... Tipo, nos anos 90 tinha muitas essas coisas com ET no geral, né? Porque tinha até o Alf, o ET teimoso também. Que, esse era como legal. o nome diz, né? Eu adorava o Alf. Eu dava era muito risada. legal. Era Nunca o Alf, me desceu o Alf. Era o Alf e a muito família chato. Dinossauros. Eram minhas duas sériezinhas que eu adorava, assim. Nossa, era eu muito adorava legal o o Alf. Alf. Eu assisti há pouco tempo, é muito bom. Em qual que ele tá? Ele tá no Star Plus? No Disney Plus? Talvez na Disney. Na Disney? Vou dar uma catada. Depois dá uma olhada que eu não lembro. Mas filme de Alien dos anos 90, que eu não sei se é dos anos 90 o filme, em primeiro lugar, mas que passava nos anos 90 e eu me assustava, era A Bolha Assassina. Nossa! Mas tinha muito desses nomes, não sei o que assassino. Tinha os tomates assassinos também. E os palhaço palhaços do espaço sideral, lembra? Marte Ataque. Eu acho que eu não vi esse filme porque eu tinha medo de palhaço. Eu tinha muito medo de palhaço por causa do It. Eu assisti há pouco tempo, no caso. Eu não ia nem em circo, que eu pegava nojo do circo daí. Eu tenho medo até hoje de palhaço. Desculpa aí os palhaços, mas é que assim, né? Existem os palhaços e existem as pessoas vestidas de palhaço. Eu não tenho medo das pessoas vestidas de palhaço, eu só tenho medo dos palhaços. Tá? Quero deixar peraí que claro. Eu fiquei confuso. Então as pessoas que se vestem de palhaço tipo e trabalham patati, com isso, eu não tenho medo. Tá. Agora, os palhaços, que são aqueles demônios, vocês sabem. Desses eu tenho medo. Palhaços são demônios? Não são uma espécie de alienígenas? Olha, não sei, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Mas até que ponto um demônio não seria um alienígena também? Porque, digamos, que na Bíblia lá alguém viu um bicho diferente e falou, é um demônio. E podia ser simplesmente um alienígena. Então, essa é outra discussão que existe, na verdade. Que a gente sempre pensa que alienígenas são seres vindos de outro planeta.
Mas não necessariamente. Os alienígenas podem ser... É igual a ideia de espírito, de demônio que você está dizendo. Talvez Faz os sentido. alienígenas, os contatos que a gente tem, que as pessoas dizem que tem com alienígenas, não sejam com seres de outro planeta, mas com outro tipo de ser. Vocês assistiram esse novo filme aí? Não olhe? Não assisti. Qual é o nome do filme? Não olho. É Nope, em inglês. Não, esse aí eu ainda, Ficou esse aí eu ainda não não vi. olhe. Tá no cinema. Depois, eu não vou falar nada, mas ele traz um tipo de alienígena diferente. Então, assim, tem essa discussão de monstros. Talvez alienígenas sejam que- monstros e não seres É. de outro planeta. É que tem aquela do alienígenas serem nós do futuro. Pode ser? Como é que é essa teoria? Eu gostei dela. Essa teoria me interessou. Não é que o ser humano foi evoluindo até ficar naquela forma de ET Grey. E daí os discos voadores seriam máquina do tempo. Olha, faz algum sentido se parar pra analisar. Porque as expectativas do que seríamos, né, no futuro realmente caminham pra isso, né? Nossas orelhas iriam diminuir, se eu não me engano, e os olhos aumentar. Então tem Ia algum ficar sentido, careca. assim. Nossa, o meu todo- vai... Eu já tô evoluída já, gente. Vaga. Agora eu tô assumindo o de calvo do podcast, né? É verdade. Agora, Ah lá. agora ficou só tu, por enquanto, né? Vamos ver quem é que a gente vai trazer ainda. mas- Tem mais convidados pra trazer. Mas, hein, Carol, o que tu tem aí sobre o ET de Varginha pra nos contar? É, essa aí eu Olha, quero o que saber. eu tenho é o que eu sei de cabeça. Em primeiro lugar, que o caso do ET de Varginha é muito mais importante do que a gente pensa aqui. Porque teve toda essa coisa. Na época, eles falaram, a explicação que eles deram foi que o ET de Varginha era um cara que morava na cidade que tinha certos problemas, assim, certas limitações. E ele era conhecido como Mudinho. Ai, sabe o Mudinho? Então. E daí ele... Sabe, Carol, isso me lembrou de uma amiga mudinha que eu conheci no passado. Já foi abduzido, vovô? Ah, uma vez me falaram que eu fui, sabe? Porque vejam bem, eu estava bem quietinho na minha, tomando uma coisinha. E de repente eu apaguei. E no outro dia tinham coisas em meu traseiro. Me falaram que eu fui É a abduzido. sonda, é a sonda. Acontece Me fala- mesmo, vovô. Me falaram que eu fui abduzido e que os ETs fizeram experimentos comigo. Bem, eu não lembro ao certo, mas foi o que me contaram. Foi, tá certo, tá Foi, bom. foi, Não aconteceu foi. nada de ruim, foram os ETs. O senhor é muito especial, por isso, tá? Ah, me falaram isso também quando eu fui no hospital, uma vez quando eu era pequenino, assim, um pequenininho. Eu era apenas um jovem menino astolfo, cheio de sonhos. Nenhum se realizou. Tá bom, vovô, tá bom. Obrigado pela participação, vovô. Mas, Continuando enfim, com o Mudinho. Enfim, essa foi a explicação que deram, que as meninas viram esse cara, porque ele ficava pegando bituca de cigarro. Então ele ficava agachado pegando bituca de cigarro, que era o que ele ficava fazendo o dia inteiro. E daí falaram que as meninas viram ele. Só que, inclusive, vai sair um documentário em breve sobre esse caso. E se vocês quiserem depois deixar o link, tem um podcast que trouxe o produtor, que é um ufólogo também, desse documentário, e ele trouxe várias informações novas. Então eu tô aqui assim, sabendo, tá, gente? Olha, O que acontece? trouxemos uma informante com a Ah. informação. O que acontece? Várias coisas mostram que o caso de Varginha não foi só o avistamento do ET. Então, por exemplo, parece que eles viram atividades do exército alguns dias antes no local. Naquele momento em que as meninas viram o ET, o Mudinho estava em outro lugar, que a galera estava jogando futebol, ele estava lá. Então não era ele.
Depois parece que teve mais atividade do exército lá. Parece que teve avião dos Estados Unidos que chegou lá. E depois eles foram para Campinas, se eu não me engano. Eles acham que levaram o ET para lá. No hospital de Varginha, diz o cara que faz raio-x, que pediram para ele fazer o raio-x de um saco preto, sabe aquele saco preto de defunto? Sim. Sei. Que cheirava muito mal, que ele nunca tinha visto uma coisa daquela. Falaram pra ele que tinha sido um corpo, que tinha sido, como fala? Desenterrado? Ah, é. Desovado? Oi? Não. Desovado? Tem Não. um nome técnico pra isso, mas eu não vou saber. Eu esqueci também. Eles desenterram pra ver alguma coisa que ficou faltando. Exumado. Isso, obrigada. Isso. Falaram que era isso, mas o cara disse que não era. A galera não deixou ele encostar no saco. Ele teve que fazer o raio-x de longe, sem saber o que era. Falaram pra ele não contar pra ninguém. Fecharam o andar no hospital. Assim, coisa tensa, tá? Isso é muito suspeito. Exatamente. E o caso de Varginha é o caso Roswell daqui, assim. Mas Esse tem caso Roosevelt a desculpa do exército que eles dão é muito boa, porque o ET, o formato do ET é idêntico ao do Mudinho, sabe? É idêntico. Só que corpo, aquele no caso? negócio... Não, o formato dele agachado. Ah. Que tipo assim, que quando elas viram, estaria chovendo na hora, uma chuva muito forte. E o que seria um Mudinho estaria ali no muro se protegendo da chuva. Por isso estaria agachado. Mas as meninas conheciam o cara, né? É. Não iam assim também. E a questão da movimentação do exército, eles falam que estava tendo uma manutenção de rotina nos caminhões. E quantas sempre vezes tem aconteceu desculpa, essa né? manutenção depois? Foi só Nunca mais. Cada 40 anos eles fazem isso. Não, olha. É um caso deveras suspeito, né? É um dos Mas principais. algo aconteceu naquela noite. Foi estranho. Ou naquele dia, sei lá. Qual era o horário? Tá, e ela falou ali do caso Roosevelt. O que foi o caso Roosevelt especificamente? Roswell. Esse eu já não Roswell. sei muitos detalhes. Você sabe, Doug? É que supostamente teria caído em um rancho uma aeronave com dois seres alienígenas. E o exército americano pegou esses dois seres e levou para a Área 51. E estão lá até hoje. E daí tem aquele famoso vídeo de autópsia, sabe? Ah, tô ligado, esse Nossa, vídeo eu vi. gente, esse vídeo me assombrou tanto. Mas o Fantástico passou isso, cara. Porra. Eu lembro disso até hoje, eu lembro da cena. Não, mas esse vídeo aí, ele teve o mesmo efeito em mim que o documentário, aquele lá das sereias lá. Que eu vi, eu fiquei... Não, peraí, tem algo errado, isso aqui tá muito bem produzido. Não, peraí, tem algo errado aqui. Aí depois eu descobri que tava de fato, que era fake, mas assim, ó, eu cheguei a ficar na dúvida. Eu olhei assim, ó, não, pera. Não. Eles fazem de propósito. Eu acho que eu como pseudocientista, acho que eles fazem isso pra gente ficar achando que é verdade. Aí eles falam, não, é fake, porque é fake mesmo. E daí você fala, então tudo é fake, entendeu? Pode ser uma estratégia daquela coisa assim, né? Tipo, é a coisa óbvia, é óbvio que é fake. Então vamos falar pra eles que é fake, né? E daí, nesse caso, o Roswell, aí, a desculpa que os militares deram era que foi um balão meteorológico que caiu. É um clássico. E daí tanto que hoje na ufologia tem a piada, é um avistamento de qualquer coisa. Não, é um balão meteorológico. Teve um outro caso também, eu não sei qual foi, que disseram que porque a galera viu ETs, e daí eles falaram que era um casal de anões. Mas qual que é esse? Eu não sei. Eu me lembro disso. Não é Varginha? Não é Varginha? Eu acho que não era que ia ter um parto de uma anã, e daí falaram que era do caso Varginha. Eu acho que é, hein? Tem uma história dessa mesmo, eu acho, verdade. Colocaram a culpa nos pobres dos anãos, não tem nada a ver com Não, eles nossa. inventam cada desculpa, não tem nem vergonha na cara, gente. E tem casos... Olha,
E tem casos que não tem como dar desculpa, igual aquele outro. Agora eu não sei se é a Operação Prato ou a Noite Oficial dos OVNIs. E se a noite oficial dos OVNIs é aquela que teve 50, 60 avistamentos no mesmo dia e tal? Então, eu não sei, eu não lembro qual que é qual. Eu não sei diferenciar Esse as duas. mesmo. Mas eu sei que teve uma que as pessoas foram feridas. É o do chupa-chupa. Isso, que é esse, é um dos Pera, dois. o chupa-chupa é diferente do chupa-cabra? Ou um é derivado do outro? Não, o chupa-chupa é o Operação Prato. É que foi como eles chamaram, porque chupava o sangue. Isso, Aí, chupava o sangue, deixava umas marcas na pele, É, eles como se fosse foram 2 feridos. chupãozinhos. Caralho. Mas as luzes, Isso é bem específico. não era tipo bicho. É bizarro. Nossa, é umas histórias assim que, tipo, tem que ter alguma coisa por trás, porque não faz sentido, assim, do nada aparecer um troço, entendeu? Não tem como Pois explicar. E daí a noite oficial dos OVNIs é aquela que teve vários avistamentos no radar. Daí a Força Aérea mandou os caças atrás dos bagulho e os caças não conseguiam alcançar. Cara, que bizarrice. Esse aí eu tô ligado que eu vi um vídeo, acho que até de certa forma recente, que mostrava a transcrição não, mostrava os áudios da torre de comando, um negócio assim, do que Esse ficavam foi o conversando. que eles liberaram e tal. agora, né? Era algo assim. Até teve um negócio aí que a... Não é NASA. FBI? Sei lá, que o governo dos Estados Unidos lá tava liberando uns negócios de casos e tal, que deu uma Sim, eles movimentada liberaram no Twitter. vários documentos agora. Vários documentos. Que é bem estranho. Na verdade, por exemplo, a Área 51, a CIA, né, os Estados Unidos de forma geral, eles falavam que não existia. O lugar lá, a imagem de satélite era borrada na Área 51. E eles ficavam falando que não, que Área 51, vocês estão viajando. Sendo que tava lá, né, gente? Foi só quando uma pessoa lá de dentro botou a boca no trombone, que foi o Bob Lazar, que eles... Falou mesmo, que eles contaram a verdade. Não, mas não teve um evento aí recentemente, alguma coisa de Facebook, alguma coisa assim, que marcaram de se reunir na Área 51 lá e deu uma merda lá? Isso. Eles queriam entrar lá à força. Ia dar certo, assim. Não, os ia nerdola dar lá. ótimo. E vão chegar lá, tudo com as suas camisetinhas de ET lá e tal. Não, nós vamos invadir a Área 51. Sim, uma base militar. Do exército americano só. Só. Acho que vai dar super Não, mas tem um vídeo de um cara que ele tá andando de moto no deserto ali, sabe? E daí ele erra o caminho e acaba parando perto da entrada da Área 51, né? Meu, não dá 10 segundos, fecha umas 3 caminhonetes pretas e helicóptero perto do cara. Ai, eu queria ir lá, jura? Poxa. Bem, mais ou menos eles avisam antes de atirar, né? Já é alguma coisa. Que dá pra atirar e levar tá um sustinho, Às pelo vezes. menos. Às vezes. Não, imagina, porque é um troço assim que mexe muito com o imaginário da galera, né? Porque é um troço, é proibido, não tem informação, nada que tava aqui, as pessoas sabem e tal. Então é óbvio que vão criar teorias, né? Evidentemente, não tem como. E é uma... Mas onde fica as outras 50 áreas? O pior é que eu acho que tem algo. É que, se eu não tô enganado, o nome das bases dos exércitos americanos tem as numerações, né? Então cada base teria uma numeração. Pelo menos é isso que eu li em algum momento na Wikipedia, que é a fonte mais confiável que existe. Com certeza, ainda mais para pseudociência. Mas, até onde eu sei, a Área 51 foi o nome que os populares deram. A galera que deu. Sabe a origem? Não sei. Mas demorou, né? A questão toda é essa. Demorou pra gente saber da existência dela. Pra confirmar, pelo menos. O Obama foi o primeiro presidente a falar sobre a Área 51. Meu Deus. É verdade. Sim, antes eles negavam a existência da Área 51. E o Trump falou que ia revelar o que tinha lá se fosse eleito. E não revelou, desgraçado. Você acha que contaram pra ele? Não vai me dizer que um político mentiu na campanha.
Ora, meu. Ora, puxa! Deixaram ele. Se ele fosse lá, ele ia demitir só a galera. É, ou Não eu pode, não. não pode. Funcionário público não pode mentir. Mas nos Estados Unidos também não? Ou Ah, é não só tem aqui? essa informação. Pois é. Mas o Bob Lazar foi mandado embora, né? Ah, Olha verdade. aí. Mas ele era terceirizado. Era um CC. Era Eu um acho que CC. não, porque ele mexia com informação séria, né? É, o governo americano não ia largar na mão de qualquer uma informação sobre ETs. É, ele mexia com nave mesmo. Ele fazia engenharia reversa lá, É. o cara. Ele o cara trabalhava era- com uma. É que o que a galera faz? Eles são inteligentes, né? Eles botam um monte de gente para trabalhar no negócio, por exemplo, fazendo a engenharia reversa de uma nave, só que cada pessoa trabalha num ponto específico. Então ele trabalhava só com a propulsão da nave. Tanto é que ele descobriu um elemento químico que só foi descoberto mesmo. Ele falou sobre um elemento químico que tinha nessa nave, que só foi descoberto mesmo uns 14 anos depois do que ele falou. O adamantium? De fato. É o Moscóvio, 115. Esse mesmo. Moscóvio. Por que Gente, o Doug Moscóvio? sabe tudo. Moscóvio porque foi descoberto na porque Rússia? Ele foi sintetizado na Rússia. Foi Ah. sintetizado na Rússia. Agora eu Muita entendi. informação aqui, né? Não, Que é conhecimento. O Nossa. pessoal a gente vem tá estudado. Não, o Doug, assim, ele não lê nenhum livro. Mas o que ele vê de informação sobre alienígena. Na real, o Doug é um reptiliano Não, mas- escondido aí. É. Mas tem um documentário muito famoso, eu acho que a Pseudo conhece, do Stan Romanek, na Netflix. Gente, esse era aquele cara que era abduzido da cama dele? Isso, esse Eu mesmo. preciso contar que quando eu era adolescente, eu ia na biblioteca pública lá de Londrina e pegava livros aleatórios que eu achava bonito, o nome, a capa, enfim. E daí que um dia eu vi um livro que tinha um nome que eu jurei que era um romance. Era um nome, eu não vou lembrar o nome, mas era tipo assim, Contato Íntimo, sabe assim? Era o nome desse. E eu É, nome peguei- daquelas revistinhas lá da banca lá que o Nilson falou. É, Dá. Sabrina. Isso. E eu peguei e era o livro desse homem, gente. Vocês não sabem o cagaço que eu passei com esse livro. E depois pessoa assisti vai ler o esse livro. documentário. Vai ler o livro Nossa. achando, mas um romance, uma historinha de amor. Nossa. E fica traumatizado pelo resto da vida. Mas rola a história de amor, o cara tem filhos com uma alienígena. Pois Quê? é, pois é. Os filhos dele vão até visitar ele. É, verdade. Teve Mas um isso aí caso não é o no plot Rio Grande do Hulk? Sul, tá? Eita ferro. Tá perto. O que Não, do aconteceu? Rio Grande do Sul o cara foi passear, né? Em outro planeta. Isso, é o nosso amigo de Pinheirinho do Vale lá. O do Deutsch lá. O Deutsch. Esse O tratorista lá, que eu não Esse. sei o nome. É verdade. Conversando O cara em era alemão. tratorista. Como é que fala? É poliglota. Tratorista poliglota. Mas Olha. é, o povo da colônia sabe, né, Alan? Eu não acho nada estranho isso. Tá defendendo os colonos porque é uma, né? Não, mas colono fala um idioma, né? O cara fala uns 4. Não, ele falava alemão, ué. A Não, família ele, dele ele falou italiano, português, espanhol. Mas, gente, o cara era bom. Vocês Eu mal sei falar inveja, português. Eu mal sei falar Ele português. foi pensa. passear e conversou em alemão com ele, tá? Mas teve esse caso, verdade. E esse caso que o Doug falou, e teve um outro aqui no Brasil, que o cara também teve um monte de filho, inclusive conheceu os filhos. Esse é o Mr. Catra. Não? Mr. Catra abduzido. Não, mas assim. Sim, é do Brasil. Isso Ele é muito falou, louco. Ele falou que ele disse alguma coisa assim. Eles provavelmente estavam precisando de um bom reprodutor pra aumentar seu rebanho, coisa assim. É o Nossa, cara lobo mal. do- Ele curtiu. Eu não Se tivesse conheço chamado esse aí, Nilson, não. era Ah, só uma bimbada que. Sim. Será que não Não. foi o Nilson? Olha. Ó, Gente. ó, Alice, o prefixo ali é o mesmo de alienígena.
Tadinha, vai ter que dividir a herança com o irmão. É duro, né? Ninguém merece. Não, eu já tenho que dividir as dívidas quando meus pais morrerem, eu vou ter que dividir em 3 já. Quer dizer, por parte de pai, né? Eu tenho que dividir em 3. Por parte de mãe é só eu. Dividir dívida é pior, hein? É, não, Pior daí eu que tenho que arcar com dividir a... com ET. Ah, meu pai é pior que eu com matemática. Tá louco. Dívida alienígena. Meu Deus. Mas se bem que pra eles talvez não tenha dívida, né? Tipo, dívida, não tenha dinheiro pra eles. Deve ter algum tipo de comércio também, né? Sim. Porque dinheiro é uma lá já é invenção Bitcoin. nossa, né? Dinheiro é Depende da invenção raça. nossa, né? Tem raça que é super avançada, que eles não tem nada disso no planeta. Tem raça que é mais que nem a gente, né? Povão. Tem. Povão. Mas, tipo, no caso, os filmes do Alien em específico, eu não vi. Porque eu tinha medo. Eu também Tinha não. medo do Alien. Tinha muito medo do Alien. Nem quando grande? Não, quando grande eu só vi o Alien vs Predador. Eu até tenho curiosidade Nossa, de ver. Só que, tipo, como o filme original ele é mais antigo, assim, aí dá uma preguiça, assim, de ver, sabe? Mas Mas não é, eu o quero original ver. não é datado, meu. Não é datado. Não é? Não é. Então eu vou dar uma chance, porque assim, uma das coisas assim que eu até tenho curiosidade de ver alguns filmes que são mais antigos e tal, só que às vezes assim, tu começa daí já aquela estética meio muito antiga assim que tu Ai, vê, eu adoro. já dá uma, já fico meio assim, sabe? Aí eu começo a ver, mas sabe, foi uma briga pra eu ver o Laranja Mecânica a primeira vez por causa disso. Eu olhei assim, não, mas daí eu gostei do filme. Não, filme Até de terror revi antigo são os recentemente. melhores. Inclusive falando Anaconda, Chuck. Falando em filme de terror, a gente tem um episódio sobre isso que faremos com a nossa amiga Carol também. Mas vai ter um especial de Halloween agora da Marvel com o personagem Lobisomem como a estrela principal. Que o filme. Não sei se vai ser filme, acho que talvez seja uma série. Mas é um especial de Halloween que eles vão fazer, que ele tá sendo todo filmado com a estética daqueles filmes trash dos anos 60, assim. Tipo, o filme é todo em preto e branco, gore, uns negócios assim. Tipo, eu vou ver? Talvez. Mas tem um Alien da uma coisa que Marvel. Eu vi uma notícia ontem. Alien? Alien tem. da Marvel, é. Não, tem. O tem Alien vários. com a Marvel. Não, o Alien mesmo, o original. Ah, tá. Esse eu não tô Tem até ligado. uma forma. Depois pesquisem aí, Alien Depois eu vou Marvel, pesquisar. que vai ter. Vou pesquisar. Não, é que na prática, né, na Marvel tem diversos planetas e espécies alienígenas, né, interagindo, né. Não só na Marvel, como também na DC, né, o próprio Super-Homem é um alienígena, né. Verdade. Penso, né? É, Vocês já o ET. assistiram Contatos Imediatos de Terceiro Grau? É muito, muito bom. Contato. Eu assisti. Esse eu não Do vi. Spielberg, não é? Isso, Ó. não sei. É, sim. Eu assisti, mas eu remei pra Bom, gente, terminar. bom. Não curti é que é muito. antigo, pra ser né? sincero. Aquela coisa, é antigo, mas pra quem gosta é muito, muito bom. E é baseado numa história, eu acho que é do Travis, não é? Não, é do Carl Sagan? Carl Sagan? Não, esse aí que você tá falando é Contato. Ah, tá. Mas os É, nomes é. também são meio parecidos também. Qual que tu falou? Qual que tu falou? É Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Não é com a Mila Jovovich? Ai, não sei não. A do Resident Evil lá? É que tem um contato de imediato de 4º grau. Esse é novo, esse dá medo. Medo. Não é um, Esse é não é um punk. que O parece nome que já é dá real. medo. Parece um Isso! documentário. Que parece um documentário. Desgrila. Nossa, esse aí me deu muito cagado. Eu achei que fosse real, hein? Eu Esses achei aí- na época. esses aí mas eu tenho que medo. Na época, não tinha muito esse tipo de filme, né? Então a gente caía. Mas eu não vou negar que talvez eu caísse hoje em dia também. Existe essa possibilidade. Acontece. Mas assim, o Alien em si eu nunca vi, assim, né? Não cheguei a ver. Mas eu gostava muito do Predador, os filmes do Predador. E quando teve o filme do Predador contra o Alien, eu fiquei muito animado com o filme. E muita gente odeia o filme.
Só que pra mim era tudo novidade aquilo e eu fiquei apaixonado pelo filme. E no caso, eu sempre gostei muito mais do Predador, evidentemente. Eu não gostava do Alien, da maneira dele agir, nem nada no filme esse, né? Eu não vi os outros, então eu não podia, né? Eu tirei minha opinião com base em um filme. E um filme que ainda falam que é ruim, né? Mas... É horrível. Eu não gostei. Tipo, o filme, eu gostei das batalhas e tudo mais. Só que, tipo, eu sempre gostei do Predador por causa da armadurinha dele e tal. E, se eu não me engano, nesse filme... ele fica mais tempo sem máscara, uma coisa assim. Porque nos outros filmes, até porque não tinha muito orçamento no geral, ele costuma não aparecer tanto sem a máscara, né? E daí eu lembro que eu fiquei bem chocado quando eu vi assim, eu, caralho, não lembrava que o Predador era assim e tal. E o Predador, ele é aquela coisa, né? O Alien super, hiper futurista, né? Porque tem toda uma tecnologia diferente, os símbolos e tal. E aquilo ficou me martelando esse negócio, pô, mas tem uma simbologia diferente e tal. E aí quando eu fui ver o filme da Chegada, que também daí fala daquela coisa deles tentarem interpretar como é que é a linguagem e tudo mais, eu fiquei mais assim, tipo, parando pra pensar a respeito do tipo... A gente aqui tem o nosso idioma e tudo mais, mas como é que a gente vai interpretar os outros sons, assim? Como é que foi chegando nessa questão do som, de formar cada letra, cada palavra e cada idioma, no caso, né? Como foi se criando. Imagina como é que vai ser numa civilização mais avançada ainda e tal. Então, esses filmes acabaram se tornando de uma forma mais marcante pra mim, por causa desse lado que abriu, assim, da curiosidade, assim, tipo... Como é que ele vai entender o que eles estão falando? E aí isso me leva a uma pergunta. Como é que a gente conseguiria se comunicar com eles? Porque no filme A Chegada mostra isso de certa forma. Mas como é que a gente poderia tentar entender isso? Porque a gente não tem nenhum conhecimento de onde eles vêm, pra nenhuma referência assim de um idioma, né? Então como é que a gente conseguiria, será, fazer essa comunicação? Então, eu acho... Vai, pode falar. A solução que a ficção científica... A solução fácil da ficção científica é aquele tradutor universal, né? Uma coisa meio Star Trek. Talvez tenha começado lá no Star Trek, não sei. Tem na Marvel esse também. Que os ETs têm esse negócio porque facilita, porque é um grande problema, né? É gigantesco. Hoje, quando a gente encontra tribos que são totalmente isoladas, você não consegue se comunicar com elas. Como é que vai se comunicar com outra espécie que às vezes nem emite som, né? Que era o caso da Chegada lá. Eles são completamente diferentes, então eu não sei responder essa pergunta. Tem até aquela tribo canibal lá, acho que é na Oceania que nunca conseguiram se comunicar com eles. Que eles não conseguiram se comunicar com o pessoal lá. Sim, porque é completamente diferente, né? Eu acho que uma comunicação primitiva partiria de algo matemático, sabe? Porque vai ser o mesmo aqui e lá. Alguma relação. Mas como para ser de forma efetiva, não sei o que fazer. Tanto é que naquelas coisas que eles mandam pro espaço, eles colocam coisas matemáticas, né? Em aqueles discos... até com aquele carinha lá da SpaceX lá, foi... Sabe o tiozinho que foi no Tesla? Ficou no carro sim. Tesla lá? Ele levou umas coisas, né? E antes já tinham mandado coisas pro espaço. E sempre tem alguma coisa matemática mesmo, porque é a nossa forma de dizer, olha, a gente é inteligente. Não tem. Às vezes. Tem o caso na Voyager, né? Que eles mandaram os discos. Só que o cara, ele botou todas as nossas informações no troço ali. Que informação? Quem pegar aquilo ali lá nos acha numa barbada e se quiser fazer qualquer coisa com a gente. Ele botou tudo. Botou as coordenadas. Botou as coordenadas ali. Ele botou as coordenadas, botou nosso DNA, botou que tem homem, tem mulher, que a mulher gera o filho. Cara, ele botou tudo. O Doug queria esconder a informação dos ETs agora. Claro! Mas o Doug tá que certo. Ele ia ter poder de barganha com os ETs. Não, mas pensa assim, se eles chegarem até aqui, eles olham assim, ó. Vamos fazer uma analogia com a Terra.
Se tu chega num território desconhecido, tu tem duas pessoas que não se conhecem, tu não sabe o idioma, por exemplo, tu tá num outro país, né? Vocês não sabem se comunicar um com o outro. Tu não sabe o que o outro tem. O outro também não sabe o que tu tem. Se tu já chega assim com uma bandeirinha assim, ó, olha, eu não sei falar o seu idioma e eu não tenho suprimentos e também não tenho armas, sabe? Tipo, tem aquela questão da comunicação ali, tipo, tá, como é que eu vou me comunicar com um estranho sem ficar vulnerável de alguma forma, né? Tu vai ter que abrir alguma coisa pra ter a comunicação. Agora também tu não pode entregar tudo de mão beijada porque tu não sabe o que tem do outro lado, né? Mas, gente, é isso. Se os caras chegaram aqui, Tá. eles já são muito melhores que a gente. Eles sabem disso. Parece uma tentativa de assalto que eu sofri, que eu tava indo pra um treino de futebol e eu morava na frente de uma praça. E, tipo, numa praça é normal ter pessoas correndo na volta da praça, né? O pessoal que é fit e tal. E eu vi um guri assim correndo de calça jeans. Eu achei estranho. Ué, quem é que vai correr de calça jeans? Mas vai saber, né? Pode ser a roupa que ele tinha. É a né? vontade, né? E aí ele tava correndo assim na praça e eu vindo em direção ao campo, porque eu tava num lado da calçada e ele no outro. Aí quando eu atravessei pra outra quadra, que é um pouco mais deserta, ele veio atravessando e anunciando um assalto. E aí eu, opa, beleza. Só que daí ele falou assim, ele chegou assim, ó. Ele chegou, tipo... Eu não lembro, tipo, ele foi abordar assim, parou, não sei o que, alguma coisa do gênero. Só que daí quando ele veio chegando na mensagem, ele falou, eu não tô armado, levantando a camiseta e mostrando que ele não tava armado. Aí eu olhei pro meu amigo que tava comigo e falei assim, sabe, tipo... Daí eu conversei com o cara, a gente ficou batendo um papo ali, o cara querendo barganhar o que ele ia roubar da gente, e no fim ele não roubou nada. Porque daí ele viu umas gurias no outro lado da rua, chegando, né, também estavam indo do outro lado, ele falou, não, eu vou ser amigo de vocês, não sei o que, e vai lá. Porque o migué que ele deu foi que ele era da vila ali, que tem perto da onde eu morava, né, e que ele não queria chamar os guri pra cima da gente. Ele foi na ameaça, ele contou com a força da ameaça, né? Só que o que ele não contava é que a gente tava indo jogar com esses caras, que a gente conhecia os caras. Então quando eu falei, tá, beleza, vamos lá. Eu conheço os caras, a gente tá indo lá jogar com eles. Aí ele recuou, né? E aí ele viu as guriazinhas chegando, não, eu vou ser amigo de vocês. Ele chegou, ele foi dar oi pras gurias pra dar a abordagem. Cada uma correu pra um canto. Daí ele ficou meio, tá bom. E Coitado. seguiu adiante. Aí, já no campo, né, esperando o treino começar, chegou mais 2 colegas de time falando, o maluco tentou nos roubar lá na praça, deu. Como é que era esse maluco? Ele tava de calça jeans, não sei o que lá. Só que ele falou que não tava armado e tentou puxar minha jaqueta. Só falou, passa a jaqueta, não sei o que. E eu falei, não, vai te fuder. Tão inocente. Coitado, espero que ele tenha melhorado, que ele tenha aprendido a fazer uma arma falsa, um negocinho, né? Mas sabe o que a gente descobriu depois? Que esse mesmo cara tinha tentado assaltar os guris de manhã da escolinha. Só que daí ele chegou falando que tava armado. E aí cada um correu pra um canto e não conseguiu roubar ninguém. Então de tarde ele tentou falar que não tava armado. Tá certo, errado. Né? Eu acho que era o primeiro dia de assaltante dele. Eu nunca Com certeza. tinha sido abordado por um estagiário de assaltante. No início vocês nunca jogaram The Sims? Você começa como batedor de carteira e acaba como gênio do crime. Tem que começar de algum lugar. Isso é verdade. Mas, hein, sobre essa aí de ameaça e tal, eu quero propor aqui uma resolução de um paradoxo. Meu Deus. É de um livro que eu li. Ué! Gente, você vê que ele tinha vergonha do Nilson, porque Não, aqui pera pra aí. nós ele tá abrindo o jogo. Não. O Doug tá se assumindo um alienígena, porque o Doug de verdade não leria livros. Daqui a pouco ele começa um podcast de filosofia. Escuta o que eu tô falando. Oh. Filosofia alienígena. O nome vai ser AVBC. Vai. Tá. O livro é O Problema dos Três Corpos. Ele é de um autor chinês. Que ele faz uma premissa do paradoxo de Fermi. Vocês sabem o que é o paradoxo de Fermi?
Já ouvi falar, mas repete. Eu acho que eu eu. não sei. Eu acho Se a que vida fosse. É que se a vida fosse comum no universo, a gente já teria detectado ela, certo? Certo. E se uma civilização surgiu há milhões de anos atrás, vamos dizer, ela teria deixado tecnologia que deixariam marcas no espaço, certo? Provavelmente sim. Então, a premissa desse livro é que tipo, a vida é muito comum. A gente, nesse livro, a gente achou vida em todo canto. Bem perto do Sol, inclusive. Tipo, a distância de 1 ano-luz do Sol, a gente tem uma tecnologia que consegue ver naves passando ali perto. Só que ninguém fala com a gente. Ai, Tá, que dó. e de alguma forma é descoberta Forever uma Alone. maneira eficiente de mandar mensagens para o espaço. E um grupo de pesquisa manda a mensagem para o espaço. E a resposta que eles recebem é que fiquem quietos, tem gente ouvindo. E aí tem um Melo lá que não obedece às regras no grupo e recebe essa mensagem e manda uma de volta. Ruim E mesmo. ele fala, tá tudo bem, a gente quer se comunicar. Todo pimpão. Isso vai dar muito E aí começa a se desenvolver a história, né? Daí a Terra ela é invadida por aliens. E esses aliens meio que adentram na nossa sociedade e tal, beleza. Tá, então a pergunta é, como é que a gente impede a Terra de ser invadida? A resposta que o livro dá é que ao longo da história, um dos protagonistas chega à conclusão que se nós temos vizinhos aliens, a chance da gente ter muitos aliens ao redor é quase de 100%. Então, por que a gente nunca falou com eles antes? Daí ele estabelece 2 premissas principais na nova área de pesquisa que é no livro, que é a sociologia cósmica, de como as civilizações alienígenas interagiriam entre si. A primeira premissa é que sobrevivência é o objetivo máximo de qualquer espécie. A segunda premissa, existe um número limitado de recursos no universo. E a terceira premissa, que fica meio implícita no livro, que é impossível estabelecer formas de comunicação confiáveis. Então, como é o caso aqui na Terra, né, que quando tem choques de cultura muito diferentes tecnologicamente, a com menos tecnologia é aniquilada. Então vamos supor que 2 espécies diferentes e não compartilham nenhum traço de biologia e que sejam vizinhas no universo. Se a gente começa a se comunicar, se eu for uma espécie benevolente e que não quer te extinguir, eu vou falar que sou do bem, certo? Certo. Mas e se eu for uma espécie malevolente que quer te extinguir para ficar com os recursos? Eu também vou falar que sou uma espécie do bem. Sim. Eu vou te enganar, certo? Certo. E a mesma coisa vai valer para nós humanos. Tá. Então, não existe uma forma boa da gente se comunicar cara a cara, de forma empática, de estabelecer plena confiança. Bem, É impossível confiar um no outro. Nas séries, principalmente medievais, eles nos ensinam que dá pra fazer isso através do matrimônio, né? Vídeo Game of Thrones da vida e tal. Então teria que casar um representante importante da Terra com um representante importante dos alienígenas pra ter a relação de confiança, porque supostamente os laços de sangue são mais confiáveis do que qualquer coisa. O que a Suzanne von Richthofen nos prova que não tá... Não necessariamente. Nem sempre. Tá, então, agora que foi estabelecido que é impossível confiar um no outro e que a primeira premissa é a sobrevivência ao objetivo máximo a ser mantido a qualquer custo, o melhor curso de ação é eu destruir a outra civilização para garantir a minha. Ou todo mundo ficar bem quietinho, né? Então, qual é a conclusão do livro? Que a razão que você não detecta sinais de vida de outras civilizações é que civilizações hiperavançadas estão esperando em silêncio até que eles notem qualquer sinal de vida tecnológica
e eles vão lá e destroem a estrela na hora. Ruim, gente. Não gostei. Não gostei nem um pouco. Um final triste. Ou seja, tem grandes chances de ser verídico. Não, e sabe como é que eles acabam com a invasão na Terra? É um espolhaço do livro. Pode falar. Ah, quem é que vai ler isso O aí? jeito que a invasão da Terra é parada é que o protagonista ameaça revelar a localização dos aliens invasores. Ele vai gritar no cosmos pra todo mundo. Boa. Uma hora alguém vai catar. Sim. E eventualmente a estrela deles ia ser destruída, mas o nosso sistema solar também, né? Sim. Mas Mas ele É, já tá perde- ferrado, né? vamos aquele cair acordo atirando. de mútua destruição, como é que é o nome? Certo? Não sei. É o famoso Das armas eu vou, nucleares, mas né? levo todo mundo junto. Tá certo ele. Tá É um jeito certo, digno. É um jeito digno de. Só que morrer. a gente é tão burro que a gente já mandou, como o Doug falou, né? Já mandou todas as informações pro espaço, já é, né? Mas e Tá lá o se tiozinho as no informações Tesla. estão erradas? E se as informações estão erradas? Se eles Eu acho escreveram que eles fizeram com isso. pistas. Então eles foram burros. Não. Muito burros. Ou ele era um alien infiltrado aqui que mandou. Pode ser. Mas essa história de alien infiltrado aí é até plot de uma das novas séries da Marvel aí que vai vir, ou tá vindo, sei lá, que é aquela invasão secreta, né? Que tem uma espécie de alienígenas que eles são transmorfos, né? Que são os Skrulls, e eles já estariam infiltrados na Terra em cargos importantes e, né? Rola São eu não sei exatamente o que rola, porque ainda não estreou a série e eu não li os gibis, né? Mas essa é a premissa. São os reptilianos, essa é a história dos reptilianos. Então aí, vocês já assistiram Eles Vivem? Gente, é muito bom esse filme. É esse filme? filme é bom real. Eles vivem, esse nome não é estranho. É muito. Como é que é a história desse aí? É um cara que encontra. Ele é muito, muito pobre, tem toda uma questão de diferença social e tal, desigualdade. E ele encontra óculos que uma galera faz, que quando ele coloca os óculos, ele consegue ver o mundo como ele é de verdade, porque os ETs controlam a mente das pessoas. Então a gente vê tudo do jeito que a gente vê. Mas quando ele coloca os óculos, ele vê os ETs como eles são. Eles veem, por exemplo, as propagandas vem da sua alma, sabe? Assim, o dinheiro tá escrito esse tipo de coisa. A gente Descobriram o vê a segredo ilusão. dos meus óculos. Gente, é muito legal. É muito legal. Ah, Não, eu gostei da premissa desse filme. É muito bom. Tu sabe de onde é que ele tá 88. hoje em dia? Tu sabe onde é que ele tá hoje em dia? Nossa, Ou é se ele muito tá em bom, algum não. lugar? Bem, Mas- deve ter naquele stream lá, Pirate no Bay. podcast Pseudociência tem um episódio que eu conto a história inteira. Então quem quiser vai lá ouvir. Ó, Eu fica a dica, prefiro hein? essa versão, é o resumo. O resumo é mais interessante às vezes. É muito bom. E tem uma cena, porque o cara principal, ele era lutador de luta livre. E tem uma cena que é tipo, é muito grande a cena. Só ele e um outro cara se batendo. É muito, muito bom. Muito bom. Mas é de terror? Qual que é Não. o gênero dele? Nossa, eu não faço a mínima ideia. É de 88, eu não sei se tinha visto. Tô zoando, gente. Eu não sei. Mas é muito bom. É do John Carpenter, o diretor. Ah, É muito esse bom, nome eu gente, conheço. Outro filme, Distrito 9. Esse eu vi, eu acho. Esse aí a gente já Muito falou bom. aqui, Muito, do muito camarão, bom. né? Então eu Do não vi. camarão. Então eu não vi. Muito Eu acho que eu bom. vi B alguma coisa. Eu acho que eu vi outro distrito. É bem legal. É uma coisa também de desigualdade social, essas coisas, que mexem com coisas além do ET. Tem o ET pra nossa alegria, mas fala Tá. sobre coisas. Mas assim, pra quem realmente gosta de aliens, quem gosta de ufologia, quem gosta dessas coisas paranormais e quer comprar uma caneca, por exemplo, onde é que ele encontra? No pseudociência.com.br. Ó, exclusiva, tá, gente?
É nosso desenho, linda, maravilhosa, ETzinhos no camelo, gente. Eu que tive essa ideia. Vamos lá comprar, por favor. Eu gostei. Eu vou querer. Link vai estar aqui na descrição. Me lembra de colocar, porque a gente pode esquecer aí depois. Fica só no vídeo. O link tá aqui e não tá, né? Sempre importante. Não, mas vai lá, compra lá, ajuda a manter o... Alguém tem mais alguma historinha? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já Medo. tiveram experiências pessoais, como a do vovô, ou diferentes, mas algum tipo de contato com alienígenas? Infelizmente não. Eu já vi uma coisa estranha que hoje eu acho que eles soltam uns balões com uns... Eu não sei se é LED embaixo. Então, o que eu vi? Vou contar o que eu vi, tá? Aqui Pronto, em os ET são Curitiba- gamer agora. Oi? É os balão de RGB. Então, eu vi uma luz muito, muito forte, andando a uma velocidade muito grande e numa direção só. E dessa luz, embaixo, tinha várias luzes menores que ficavam meio que piscando. Era Muito bizarro. suspeito. Mas Muito eu suspeito. já encontrei no YouTube, porque eu procurei, fiquei preocupada, né, gente? Eu procurei e encontrei uns balões que eles soltam, parece que tem luz embaixo, LED mesmo. Não é aqueles negócios do Starlink lá, do Elon Musk? Não, esse é satélite, né? Fica muito, muito Ah, alto, ele é muito verdade. pequenininho. Esse não, ele tava meio próximo, assim. E ele ia com tudo e andou. Mas isso faz tempo? Faz tempo, faz alguns anos. Não eram os dirigíveis? Não? Não era dirigível, era menor. Ele poderia, pelo tamanho, talvez, é que é difícil porque era noite, a gente não sabe a distância, mas talvez pudesse, a gente pensou que poderia ser como que é o nome? Desses que ficam voando aí? Disco voador, avião, helicóptero, drone. Drone. Drone, isso, obrigada. Mas assim, ele andou por uma distância muito grande. Então acho que não era, ele tava muito alto. Mas é alguma coisa desse tipo, eu acho que era um balão. Mas assim. Eu lembrei de Ótimo, uma, sim. lembrei de uma. Ixi. Que por anos eu pensei que eu não sabia o que era aquilo. Se eu olhar aqui da janela do meu quarto, num ângulo específico, eu conseguia ver ali pelas 6:30, 7, uma luz. E ela ficar meio que cintilando e se aproximando. Daí durante anos, assim, eu ficava olhando aquilo. Cara, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Até que um pouco maior eu fiquei parado ali. Eu vou descobrir o que é isso. Eu vou descobrir. Eu fiquei Coragem. parado. O cara passa anos olhando pra mesma coisa e não vai lá ver o que é. Eu sou E muito daí- curioso, eu ia na daí primeira hora, né? Daí eu fiquei aqui sentado umas 2 horas pra descobrir o que é. Daí eu descobri é? o que era. O quê? Era o farol dos aviões indo pousar no aeroporto. Ai, aqui tem bastante também, eu também vejo. Ai, eu esqueci de contar, quando eu era criança, a gente mudou pra chácara onde minha mãe mora, e a gente via, algumas noites, algumas luzes em cima do morro, assim. E pensa que era muito escuro, né, gente? A noite na chácara era muito escuro. E nós ficamos também muito tempo achando que era uma nave estacionada, que estacionava lá. E a minha família tem isso também. Além de ter crescido nos anos 90 numa chácara, a minha família ama esses assuntos. Então, eles achavam que era uma nave estacionada. Até que um dia eles foram lá e descobriram que era um campo de futebol com os holofotes virados pra gente. E também, quando eu era criança, esse aí eu era menor, que a minha... esse é vergonhoso. A minha família, a galera viu umas luzes andando. E daí eu lembro que eu era criança e eles ficavam assim, aquela lá é a nave mãe, aquela é a maior, é a nave mãe, não sei o quê. Gente, vocês acreditam que a gente entrou no carro e foi atrás? Até descobrir que eram aqueles canhões de luz batendo na nuvem, sabe? De festa. Mas isso já aconteceu Tinha muito comigo. aqui disso aqui também. Isso aqui tinha Isso muito. já aconteceu comigo. Só que, tipo, eu não fui até o local. Aí eu fiquei, o que será que é isso? Aí uns anos depois, na praia, né, que daí também é mais fácil de ver, tava tendo, sei lá, negócio de carnaval, fim de ano, alguma coisa assim, e tinha aquilo, eu olhei no céu assim, caralho, olha lá, é os aliens vindo. Aí a gente foi chegando mais perto,
E tinha os canhões de luz do evento. Eu, filho ficava, da principalmente quando mãe. faltava a luz, ficava muito evidente os canhões de luz. E eu era criança, eu fiquei cagada de medo e a galera me botou no carro pra ir ver os ETs. Ai, meu Deus. Foi horrível, foi horrível. E tu, Melinho? Tem Cara, alguma sem eu nunca Aí, tive. gente, Eu nunca tive experiências com aliens, assim, ou com OVNIs, com nada do gênero, assim. Tipo, pelo menos eu nunca percebi algo assim. Eu tenho história com espíritos, mas isso eu vou deixar pra outro episódio. Episódio mais específico. As possessões demoníacas. Não, brincadeira, só espíritos Mentira. mesmo. Só espíritos mesmo, só interação com fantasma. Nada Ai, demais. tá bom. Tá. E considerações finais, então. Eu quero dica cultural, alguma outra dica cultural, Carol? Um Bom, filme, primeiro- uma série? Primeiro de tudo, MIB, né, gente? Melhor filme de ET já feito na face da Terra. Vocês precisam Verdade. assistir. Todo ano a gente tem que assistir, manter essa obra viva. Já em viu o nossos último? corações. Já viu o Não, eu último? só assisto o primeiro de tudo, tá? Não, mas é que é com Thor, o Chris Hemsworth. Não. Não. É bom, só o pior é que MIB é é bom. com primeiro, Will. vale a pena. Esse É, MIB, só o esse primeiro, MIB vale a internacional é bom. Ele faz referência ao MIB antigo, inclusive. É bem, eu Assista- recomendo. Então eu trouxe o mais atual, que é assistam Não Olhe, que tá no cinema, que é muito bom. Perfeito. E tu, Melo? Qual a tua dica cultural? Assistam. Vê um monte de filme ruim. Alguma tu tem. Vou recomendar um filme bom, então. Assistam Prey, A Caçada, que tá no Star Plus, que na verdade é o último filme do Predador, né? Que gerou até algumas polêmicas, mas vai lá ver que é joia o filme. É um dos melhores filmes de Predador que já fizeram. Muito bom. E a minha que eu vou deixar é o exercício, que nem a Carol falou, de ver todo ano o filme Independence Day. Só Bom o primeiro. Nossa, esse segundo, é velho, segundo é galhofa. Não teve um Sempre remake é disso só o aí? primeiro, sempre é só o primeiro. Não teve um remake disso aí, não? Não teve Se segundo. teve, não vale a pena. Não vale a pena. Então, Talvez. alguém tem alguma perguntinha? Carol, tem alguma? Eu esqueci disso. Olha, se não tiver, eu tenho uma que pode ser feita. Vai. Vai lá. Se você encontrasse um alienígena, cara a cara, teve a revelação ali, a Rainha Elizabeth tirou a máscara. Qual seria a primeira coisa que você perguntaria pra ele?